na parte de quarta-feira, lei e evangelho. O que é mais importante? Ambos são importantes. Mas o que vem primeiro? A lei ou o evangelho? Meu querido irmão, você não precisa guardar a lei para ser perdoado. Você não precisa guardar a lei para ser salvo. O ladrão na cruz não guardou mandamento nenhum, mas ele foi salvo. A mulher adúltera, ela foi perdoada e salva antes de guardar qualquer mandamento. Jesus disse, eu também não te condeno. Queridos, depois de perdoada e salva, então Jesus disse, vai e não peques mais. Então, na vida daqueles que amam a Deus, na vida daqueles que foram perdoados e salvos, vai aparecer sim uma obediência, uma alegria em obedecer. Na vida dos salvos existe a alegria da obediência. Por isso, a lei e o evangelho estão juntos, porque o evangelho é a causa da nossa salvação. E a lei? A lei é o resultado da nossa salvação, o estilo de vida que vivemos depois de estarmos salvos em Jesus Cristo envolve obediência aos mandamentos de Deus. Por isso, nós não poderemos descartar nem a lei, nem o evangelho, mas temos que colocar cada um no seu devido lugar. Ninguém pode colocar a lei em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é o sangue de Jesus Cristo, é a graça, é a fé em Jesus Cristo. Isto é a causa da nossa salvação. E os resultados da salvação? É uma vida de obediência agradando o nosso Pai. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Jesus esclareceu que ele não veio a esta terra para anular a lei, porque é algo impossível anular a lei de Deus. Anular a lei de Deus é anular o caráter de Deus, porque a lei dos 10 mandamentos é uma revelação do caráter de Deus. Portanto, você leia comigo agora Mateus capítulo 5 e o verso 17 em diante. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não foi esse o propósito de Jesus. Não vim para revogar ou anular, mas vim para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, nenhum i, nenhum tio vai ser omitido da lei. Por quê? Jesus Cristo não veio anular a lei, ele veio salvar do pecado, que é a transgressão da lei. Mas ele salva você do pecado, mas ele não anula a lei. A lei continua existindo. Deus nos salva do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, para não mais vivermos no pecado. Se pecarmos e nos arrependermos, ele nos perdoa, mas a lei continua existindo. Meu querido irmão, aqui diz, aquele pois que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Assim como os limites que os pais estabelecem revelam o que eles valorizam dentro de casa, a lei de Deus nos mostra o caráter de Deus e o que é importante para Deus. O Senhor nos deu sua lei para proteger nosso relacionamento com Ele e com o próximo, guiando cada aspecto da vida enquanto crescemos nele. Quem nunca sentiu na própria pele as consequências do pecado, a violação da lei? Todos nós sentimos. O amor por Jesus Cristo está no centro da lei. Ele disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 14:15. Jesus não disse, se vocês me amam, não precisam guardar os meus mandamentos. Exatamente o contrário, ele disse, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Só existem 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Quando amamos de verdade a Jesus, naturalmente guardamos sua lei. Quanto mais entendemos a beleza da lei, mais nosso amor por Jesus cresce. Por isso, meu querido irmão, lei e evangelho não se anulam, eles se completam. Lei e evangelho caminham juntos. Embora creiamos na lei e na importância de obedecer à lei, precisamos lembrar que diante de Deus, em termos legais, a lei apenas condena. A lei não perdoa, a lei não justifica, a lei não faz expiação por nós. Pelo contrário, a lei mostra por que precisamos de perdão, de justificação e de expiação.
Assim, ao lado da lei, e fundamental para entendê-la, está o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo por nós, que não é acreditada a nosso favor porque guardamos a lei, mas porque temos fé em Jesus Cristo. Aleluia, meu querido irmão. Por isso, lemos em Romanos capítulo 3, verso 28. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3 e o verso 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Bendito seja Deus por esse verso que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, para que você não seja tentado a colocar a lei como salvador do ser humano. Não, a lei não salva, a lei condena. Quem nos salva é a fé em Jesus Cristo, independente das obras da lei. Mas então não precisamos guardar a lei. Para ser salvo, você não precisa guardar a lei. Mas os salvos, eles obedecem à lei de Deus. Aleluia! Lemos então Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Para que você não seja tentado a anular a lei de Deus, dizendo, sou salvo pela fé, então não existe mais a lei. Não, a lei continua existindo. Por isso Paulo, ao falar aqui no verso 31, faz a pergunta, anulamos então a lei por meio da fé? Ele mesmo responde, de maneira alguma. Pelo contrário, confirmamos a lei. A lei de Deus é confirmada na vida dos salvos, pelo sangue de Jesus Cristo, meu querido irmão. A lei do Pai Celestial é valorizada por aqueles que são filhos e filhas de Deus. Para você se tornar filho e filha de Deus não é pela lei, mas João capítulo 1, verso 12, diz assim, abra sua Bíblia, em João capítulo 1 e o verso 12. Aqui diz, mas a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, como Salvador nosso. Isso nos faz e nos torna filhos e filhas de Deus. Não é pela lei, é pelo sangue de Jesus Cristo. Mas então, como filhos e filhas de Deus, vamos viver pecando ou vamos ter alegria e prazer em obedecer à lei do nosso Pai? O Espírito Santo grava na sua mente os mandamentos do Pai, porque na vida dos salvos, o importante é agradar o Papai do céu, a lei do nosso Pai. Aleluia!